Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto o Luís Farrajota, presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, e também Rosário Fernandes, que vai fazer uma simulação connosco. A reforma ainda está longe para muitos portugueses, mas todos nós temos curiosidade em saber quanto vamos receber quando deixarmos de trabalhar. A Segurança Social lançou um simulador que permite perceber quanto poderá receber de pensão e quanto pode perder ou ganhar, conforme a idade em que decidir reformar-se. Ouça a entrevista e partilhe esta informação com os seus familiares e amigos. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu, alinho. A ActiveBank e a ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Existem vários simuladores na Segurança Social, na internet, que podem ser muito úteis para os cidadãos e que muitas vezes as pessoas não conhecem ou não sabem como utilizá-los. Um desses simuladores permite simular a minha reforma real, não é apenas um valor teórico, é com base nos meus dados. Como é que funciona exatamente esse simulador e porquê é que é tão importante as pessoas saberem que ele existe? Bem, o que nós queremos transmitir e facultar e facilitar, sobretudo ao cidadão, é a possibilidade de antecipar a informação sobre a sua pensão. Existem vários simuladores no site da Segurança Social Direta e na app móvel da Segurança Social, e um deles é, efetivamente, o simulador da reforma. Atualmente, nós temos uma opção automática e uma opção manual que nos permite parametrizar e especificar melhor alguns conteúdos para aquelas pessoas que querem ir um bocadinho mais a fundo e fazer um exercício mais fino relativamente aos cenários que podem, enfim, ser sugeridos. Este simulador foi lançado em maio de 2018 e nós, de março de 2025 a março de 2026, já lhe fizemos 4 atualizações. Entendemos que o cenário, desde o seu lançamento, já estava um tanto ou quanto desatualizado, e a primeira alteração que fizemos foi introduzir a possibilidade de fazermos simulações com atualização e com projeção de salários ou sem cenário mais conservador, sem projeção de salários ou sem crescimento salarial e inflação. Depois introduzimos a possibilidade também de poderem ser simuladas a pensão de invalidez do regime especial. E estes 3 cenários foi a segunda alteração. Estes 3 cenários dão-nos a pensão antecipada. O que é que significa? Há alguém que tem 40 anos de desconto e atinge os 60 anos, pode pedir a pensão antecipada com penalização. Por outro lado, temos a pensão em idade pessoal. A idade pessoal é quando nós já temos anos de desconto suficientes para, se quiser, é a data em que eu posso ir mais cedo para a aposentação sem penalização. E por último, temos a idade legal. Em março já deste ano colocámos esse simulador na app móvel, e em 2 meses nós temos 35 mil simulações, o que significa, enfim, que há interesse e nós estamos a ser úteis, sobretudo, ao cidadão, no sentido de conseguir contribuir com informação, enfim, mais aproximada da realidade daquilo que será um evento futuro da sua vida. Por último, introduzimos a possibilidade de acrescentar períodos
em regimes relevantes de outros setores. Exemplo, períodos na Caixa Geral de Aposentações, períodos em que trabalhei no estrangeiro e os próprios SPAs. Atualmente é possível fazer esta combinação de fatores, mais regime da Segurança Social. Bem, vantagens destas alterações no simulador, ao fim e ao cabo. Facilitarmos e facultarmos uma melhor decisão sobre a melhor altura, se assim podemos chamar, que eu me devo reformar. Se faz sentido reformar mais cedo ou não, se a penalização compensa ou não, se tem que esperar muito tempo ou não. Avaliar eventualmente se devo pensar em fazer alguns investimentos complementares ou poupanças, que eu acho que é importante anteciparmos essa questão. Antecipar lacunas na carreira, porquê? Porque eu no simulador eu consigo perceber se efetivamente eu tenho anos em falta de descontos. E aí eu devo estar atento e ter hipótese ainda de retificar, corrigir junto da Segurança Social, pedido que posso fazer também online. Ao fim e ao cabo, o que nós quisemos fazer foi introduzir melhorias para conseguir uma eficácia maior naquilo que vai ser a realidade futura. Aproximar-nos cada vez mais da realidade futura ao nível do valor que a pessoa e das datas que a pessoa se pode aposentar. Este simulador parece-me ser muito relevante para o cidadão porque existe uma mensagem que está sempre a passar através da comunicação social, das redes sociais, enfim, de outras maneiras, que é: nós não vamos ter reformas. Não é? Eu sei lá se quando chegar à minha idade da reforma se eu vou ter reforma, ou mensagens de alguma forma alarmistas, que é: vamos ter metade daquilo que nós ganhamos agora ou metade do último rendimento. Este simulador permite, de alguma forma, ter uma informação mais clara, transparente e realista, porque a situação sendo difícil, também não precisamos entrar todos, não precisamos todos meter a cabeça debaixo da areia e pensando que vem aí um cataclismo, não é? Certo. Bem, eu diria que nem uma coisa nem outra, nem demasiado otimistas, nem demasiado, enfim, pessimistas no sentido de vem aí um cataclisma. Nós o que queremos é, sobretudo, ser o mais transparente possível face a alguma complexidade do cálculo, enfim, que está subjacente a esta projeção futura, no sentido de atempadamente a pessoa poder conhecer o que é que lhe vai acontecer daqui a 15, 20 ou 10 anos e ter capacidade ainda de tomar uma decisão hoje. No sentido de, eventualmente, fazer uma poupança complementar, decidir outro tipo de investimentos que irá, se quiser, somar àquela componente da reforma que é expectável. E, nesse sentido, nós entendemos que conseguimos contribuir muito com estas alterações todas que aconteceram, 4 no último ano. E esta é uma curiosidade que a maior parte das pessoas tem, é: qual vai ser a minha reforma? A grande vantagem deste simulador é que vai buscar todos os descontos que eu já fiz na Segurança Social, e os dados e os cálculos que são feitos são, não direi exatos ao cêntimo, mas serão muito aproximados ao valor que eu vou receber na altura em que eu vou mesmo pedir a reforma. Sim. O valor é muito, muito aproximado, com uma taxa de confiança muito, muito grande, face àquilo que existia no passado, até porque melhorámos e afinámos os pressupostos e colocámos, ao fim e ao cabo, a possibilidade de conseguirmos fazer a simulação numa perspectiva mais conservadora. O que é isto? É colocar 0 ao nível da taxa de crescimento de salários, acompanhado eventualmente de um crescimento de inflação, ou seja, há um decréscimo do valor do dinheiro no tempo, que esta é a perspectiva mais conservadora. Mas, como lhe ia dizer, nós em 2 meses colocámos este simulador também na app móvel da Segurança Social e tivemos 35 mil simulações de cidadãos distintos. E os dados são muito interessantes, porque entre os 40 e os 64 anos, nestas dois grandes segmentos, nós temos 73% das simulações. Dos 40 aos 49 já temos
já temos um valor considerável. Significa que 18% destas pessoas, faixa etária 40 a 49 anos, já começa a pensar e antecipar a sua reforma. É um valor significativo, 18%. Dos 50 aos 64 temos 55%, que é quando as pessoas se aproximam mais. Mas depois temos um outro dado interessante, que é quando as pessoas têm 65 ou mais, ou quando são mais jovens, é quando têm menos desinteresse. Os mais jovens ainda estão muito longe. Com 65 ou mais já nada há a fazer, mais que não seja a curiosidade. Então o ideal será usar este simulador o mais cedo possível É. e ir acompanhando ao longo do tempo para ver se aquela reforma é suficiente para eu viver com dignidade quando me reformar. E esse foi o nosso propósito maior, foi dar informação ao cidadão atempada, com transparência, com eficácia e segurança, no sentido de lhe permitir atempadamente tomar uma decisão que, enfim, chegada à idade da reforma, a pessoa possa estar confortável com aquela realidade e não ser apanhada desprevenida ou de surpresa face ao valor que vai receber. Então, de uma forma prática, convém eu ter o meu número de segurança social e a password da segurança social ou utilizar a chave móvel digital. Tendo uma destas situações, como é que eu faço? Bem, eu diria que ou acedemos via Segurança Social direta num computador ou temos a aplicação móvel da Segurança Social direta instalada no nosso telemóvel e acedemos ou via chave móvel digital ou via NIS e password da Segurança Social. Acedendo ao site ou à Segurança Social, procuramos por simuladores e lá estaremos a um dos simuladores, que é o simulador da reforma. E aí começamos o exercício, que é relativamente rápido, prático e eficaz. Que dados é que eu vou encontrar? Vários cenários possíveis? O que é que eu não tenho de inserir dados nenhuns. Ele vai beber aos descontos que eu tenho feito à Segurança Social. Certo. Ele, ao fim e ao cabo, o que ele faz é um exercício de puxa tudo atrás desde que eu comecei a contribuir para a Segurança Social, ao nível dos meus descontos, digamos assim. Mesmo os mais antigos, dos anos 80, já lá estão? Mesmo os mais Porque antes havia uma dificuldade nesse sentido. Mesmo os mais antigos. E projeto aos futuros com base na minha realidade atual. Se tudo se mantiver e se nada se alterar, este será o exercício de projeção que irá acontecer. E dá-me 3 cenários possíveis. A tal antecipada, a pensão antecipada, a idade pessoal e a idade legal. E, portanto, com dia efetivo de saída, para além do valor, dá-me o dia. E, portanto, esta aproximação de simulador face a uma realidade futura é isso que nós queremos garantir e que essa eficácia de proximidade seja cada vez maior ao nível da transparência, antecipando. O que nós pretendemos é que existam muitas simulações de faixas etárias até meia de idade, digamos assim, no sentido de existir uma informação atempada que nos permita tomar uma decisão futura e que tenhamos tempo de, eventualmente, constituir uma outra poupança ou investimento se eu não estou satisfeito com o valor futuro que aí virá. Também, embora já o tenha mencionado, só para reforçar este ponto, o outro cenário é se eu posso ter 30 anos e ter um acidente de trabalho e ficar reformado por invalidez. Se eu for lá e clicar nessa opção de simulador de reforma por invalidez, eu vou ficar a saber quanto é que eu receberia de pensão se eu me reformasse hoje por invalidez. Sim, é verdade. Essa pode ser também surpreendente. Pode. No mau sentido. Certo. Nós queremos mitigar ou, eventualmente, que essas situações não venham a acontecer, efetivamente, mas é possível hoje nós ficarmos a perceber qual é a minha pensão de invalidez no regime geral. Essa foi a primeira alteração que fizemos ao nível do simulador, no sentido de incorporar esse tipo de realidade potencial. Acha que as pessoas, ao utilizar este simulador,
e até pela experiência que tem tido de criações, as pessoas ficam surpreendidas com os valores que acabam por ver? Acho que elas ficam surpreendidas face da dimensão do algoritmo, da complexidade que é o cálculo de uma reforma. Numa primeira instância não há muito a noção de qual é o valor de reforma que irei receber futuramente. Porquê? Porque nós desconhecemos efetivamente, genericamente falando, digamos, a forma de cálculo. Mas o que nós queremos antecipar é temporalmente isso. Se nós conseguirmos antecipar temporalmente isso, e o simulador é um veículo para que isso aconteça, nós podemos permitir às pessoas que percebam se efetivamente o valor é abaixo daquilo que esperavam, ter algum tempo para fazer aqui algum tipo de opção de investimento, de poupança, no sentido de ir somar ao valor, ou seja, ter uma poupança complementar ao valor da reforma face à sustentabilidade do sistema que se conhece à data de hoje. Isso pode ser útil, por exemplo, em algumas profissões em que, ganhando razoavelmente bem, descontam o mínimo. Ou seja, estas pessoas têm de compreender que, ao descontar o mínimo, a reforma também vai ser mínima. Este simulador pode ajudar essas pessoas, talvez, a acordar para essa situação? Pode, porque vai demonstrar futuramente o que é que essa decisão de descontar um valor mínimo para a segurança social, ganhando consideravelmente bem, digamos assim, tem impacto futuro. E isso é uma opção, em minha opinião pessoal, menos boa, porque provavelmente o nível de vida que eu gostava de manter não se coaduna com aquele valor que vou receber. Porquê? Porque ele é uma projeção daquilo que descontei. Significa isto dizer que é preciso ter em atenção que mais dinheiro de curto prazo, digamos assim, na minha carteira mensalmente, pode acarretar uma dificuldade futura numa aposentação que vou receber lá à frente. Ou até no caso de uma invalidez, alguém que ganhe 2.000 ou 3.000 euros por mês, se descontar o salário mínimo nacional, a reforma de invalidez vai ser certo. E esse é um caso concreto de um infortúnio, faça uma opção de vida que tome num desconto inferior, irá ter uma repercussão até ao fim da minha vida que me irá penalizar financeiramente, porque o valor é manifestamente mais baixo daquele que seria que se eu descontasse mais alto, porque tenho um salário mais alto. Então, para terminar, que conselho é que daria aos cidadãos portugueses que já descontam para a Segurança Social relativamente a este simulador? O conselho é que usem, e usem cada vez mais, e nós queremos ter muitas simulações, que é sinal que estamos a contribuir para informar antecipadamente face àquilo que pode vir a ser uma realidade futura, permitindo ao cidadão que possa eventualmente, se não ficar satisfeito com essa projeção da simulação, ter tempo útil ainda de conseguir fazer algumas poupanças ou investimentos complementares à Segurança Social, o que aconselho também que se faça. Rosário, temos então aqui o simulador de pensões da Segurança Social. Eu quero muito saber qual vai ser previsivelmente a minha reforma. Como é que eu faço? Então, o Pedro acede à Segurança Social Direta. Portanto, aqui ao menu Simuladores, Simulador de Pensões, Simular Pensão. Depois é remetido aqui para o ecrã da autenticação, onde se pode autenticar com chave móvel digital ou com o seu NIS e uma password. Então, já pusemos aqui o NIS e a respectiva password para o sistema ter acesso aos dados daquela pessoa. Portanto, isto é um José Manuel Francisco ou Maria. E agora o que é que acontece? Quais são os dados que aqui me aparecem para eu saber qual vai ser a reforma desta pessoa? Eu autentico-me para que o sistema consiga ter acesso aos meus salários, portanto, e à minha idade, que são, digamos, os dois grandes grupos de informação necessários para eu poder fazer a minha simulação. Portanto, aqui sou informada de que não é necessário qualquer documentação e que tomo conhecimento que os resultados e os valores das simulações são informativos e não vinculativos.
Portanto, vou indicar que li e que concordo com as declarações, portanto, e vou iniciar a simulação. O simulador permite-me fazer 3 tipos de simulações. Portanto, a simulação automática da pensão de velhice, a simulação manual da pensão de velhice e a simulação manual da pensão de invalidez. Qual é que é a mais simples de todas, então? Será esta primeira? A mais simples de todas é a simulação automática da pensão de velhice. Ok. Portanto, Então é só clicar aqui e fazer simulação automática. Exatamente. Portanto, eu vou fazer a simulação automática da minha pensão de velhice e cá temos o resultado. Ok. Portanto, o simulador apresenta-me aqui 3 momentos possíveis para eu poder aceder à pensão de velhice. Um deles é a pensão antecipada, portanto, é uma pensão, digamos, o momento mais cedo no qual eu posso aceder. Esta pensão antecipada implica que eu tenha pelo menos 40 anos de descontos e 60 anos de idade, é isso? Exatamente, exatamente. Então, este será o valor que esta pessoa receberia se, assim que pode reformar-se, seria este o valor que receberia. Exatamente. É, ao fim e ao cabo, o momento mais cedo em que o cidadão se pode reformar. Antes disso, não consegue. Aliás, até tem logo ali a data. Portanto, esta pessoa poderia reformar-se no dia 2 de janeiro de 2042. Exatamente. E receberia este valor. Receberia este valor, muito embora com penalização. Muito bem. Esse é o primeiro cenário. Qual é o segundo e o terceiro? O segundo cenário é a pensão na idade pessoal. Portanto, este segundo cenário, tal como o nome indica, é pessoal porque depende das características do cidadão. Portanto, depende do número de anos de desconto que tem para a Segurança Social. Portanto, e tipicamente só aparece se o cidadão tiver mais de 40 anos. Portanto, por 40 anos de descontos. 40 anos de descontos, exatamente. Por cada ano, além dos 40, irão ser reduzidos 4 meses na idade legal de acesso. Aqui até diz que a idade de acesso, então, em vez dos 62 anos da pensão antecipada, seria aos 66 anos e 4 meses. Mesmo assim, ainda seriam alguns meses antes da idade legal da reforma. Correto, correto. Neste exemplo até seria uma boa diferença. E porquê uma diferença tão grande? Ou seja, se eu atingir mesmo a idade legal da reforma, posso receber muito mais. Ou seja, quanto mais cedo eu me reformar, menor será a minha reforma. É isso que os portugueses devem compreender ao analisar estes valores. Exatamente. Portanto, após a idade pessoal, o valor da pensão será bonificado. Então, eu podia já reformar-me sem penalização. Se eu continuar mais alguns meses, aumenta a minha reforma. Exatamente, exatamente. Agora, olhando para estes valores, isto quer dizer que aqui estes anos de diferença significam metade da reforma máxima possível. É uma grande diferença, É quase uma metade. grande diferença. Não, neste caso, até mais de metade. Sim, exatamente, sim. Então, eu já posso ficar com estes dados. Se eu clicar, por exemplo, em consultar detalhes, o que é que eu posso ver que pode ser importante até para descobrir erros? Portanto, se eu entrar, por exemplo, aqui no detalhe da simulação da pensão antecipada, portanto, o que é que podemos ver? Podemos ver, portanto, o valor base bruto e o valor total das penalizações. Portanto, e é explicado como é que é feito o cálculo das penalizações. Para baixo tenho todos os meus descontos da Segurança Social. Se eu olhar para aqui e verificar que me falta algum ano ou que faltam meses em determinados anos, é agora a altura de reclamar. Exatamente. Portanto, poderá reportar as eventuais falhas que existam na sua carreira no próprio portal da Segurança Social Direta. Onde é que eu posso escolher, andando para trás, a atualização partindo do princípio que eu sou aumentado todos os anos, ou então que não vou ser aumentado todos os anos? Porque também tem impacto nesta simulação. Exatamente. Portanto, a simulação que nós fizemos é a simulação que é apresentada por omissão, é uma simulação com previsão de aumento salarial. Portanto, e esta previsão tem subjacente uma taxa de inflação de 0,5 e uma taxa de crescimento de 0,5, que depois poderão ser alterados na simulação manual.
Portanto, se eu quiser fazer uma simulação sem esta previsão de aumento, portanto, basta eu selecionar sem previsão de aumento salarial e os valores automaticamente serão, obviamente, São mais muito mais baixos. Correto. Certo? Portanto, dá para ver estas várias situações. Agora, se eu quiser alterar algumas situações específicas, como é que eu posso fazer isso de uma forma manual? O que é que eu posso saber mais ou o que é que eu posso alterar neste simulador? Ok. Portanto, a simulação automática que acabámos de ver é a simulação que tem em conta os dados que estão no Sistema de Informação da Segurança Social. Se eu quiser fazer alguma alteração nos dados base do cálculo, portanto, poderei aceder à simulação manual, portanto, e na simulação anual eu poderei manipular os dados que são tidos em conta nesta simulação. Portanto, poderei adicionar anos em falta, poderei alterar a tal taxa anual de inflação e taxa de crescimento que é tida em conta na previsão com o aumento salarial e poderei também, cá mais à frente, introduzir períodos cumpridos noutros regimes. Por exemplo, Caixa Geral de Apresentações, se eu trabalhei na função pública no passado e agora estou no privado, é aqui que eu posso ir buscar esses valores? Ele vai buscá-los automaticamente também? Não, aqui nós teremos de introduzir os valores cumpridos, quer na Caixa Geral de Apresentações, quer por exemplo, no estrangeiro. Caso o serviço militar ainda não se encontre registado no sistema, também poderei indicá-lo. Portanto, eu para já vou dizer que não. Se tem períodos cumpridos noutros regimes, que era o que estávamos a falar há pouco, portanto, se eu disser que sim, quais são os outros regimes que estão em causa? Portanto, temos a Caixa Geral de Apresentações, a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, o CAFEB, portanto, a Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários e os organismos estrangeiros. Eu posso introduzir aqui a indicação de que trabalhei, por exemplo, na Alemanha. Em que datas? Em que datas? E então isto vai dar uma espécie de pensão unificada, é isso? Não sendo exatamente igual, pelo menos já dá uma ideia. No caso do estrangeiro não é bem pensão unificada, mas na prática nós estamos a introduzir o período de trabalho cumprido, neste caso na Alemanha, que entrará para efeitos de totalização da pensão portuguesa. Então já é um simulador bastante completo para eu ter uma noção clara daquilo que me De uma espera. forma consolidada, sim. Para terminar, temos ainda a pensão por invalidez, que esperamos que nunca aconteça, mas se em qualquer altura da minha vida eu ficar impossibilitado de trabalhar, se eu simular, vai dizer-me quanto é que eu vou receber a partir de agora. Exatamente. Independentemente de ter 40 anos de descontos ou não. Correto. Portanto, Então, voltando aqui às opções iniciais, portanto, a terceira opção é a possibilidade de eu fazer uma simulação manual de uma pensão de invalidez. É claro que aqui a lógica é um pouco diferente, portanto, se eu quero aceder a uma pensão de invalidez, eu teria que indicar qual é a data previsível de acesso, portanto, posso até pôr a data de hoje. Aqui acabam por ser os passos semelhantes aos da pensão de velhice, porque a informação que é tida em conta é em tudo semelhante à da pensão de velhice, portanto, é apresentado a carreira. os dados reais até o momento, Até ao momento, também poderei fazer alteração aos dados, se assim entender. mas à partida Mas à serão partida não, porque coloquei como data 2 o acesso. Portanto, vou indicar que não cumpri serviço militar e, neste exemplo, que não tenho períodos contributivos cumpridos noutros regimes. É-me questionado se tenho previsão de receber outras pensões ou não, porque é relevante para efeitos do cálculo. Indicar que não. Se tenho algum tipo de incapacidade, que ao fim e ao cabo eu aqui estou já a dar informação que é necessária para o cálculo da própria pensão de invalidez. é absoluta. Então, se é absoluta ou é relativa, portanto, vou indicar que é relativa. E se encontra abrangido pelo regime de proteção especial na invalidez, que é o que nós chamamos Lei 90, portanto, é ao fim e ao cabo questionar o cidadão se é portador de determinado tipo de doenças que lhe conferem um cálculo diferente de pensão, portanto, um cálculo mais favorável. E o sistema apresenta-me o valor bruto estimado da pensão e a idade de acesso. Então, esta informação pode ser muito útil para eu saber a minha situação atual e a do futuro,
Esse aspecto que mencionou agora é muito importante, que é o valor bruto, ou seja, não é exatamente aquilo que as pessoas vão receber. O que é que temos de descontar este valor que aparecer a cada um de nós? Pronto, aqui a este valor tem que descontar o IRS, não é? Portanto, o valor, O escalão correspondente. o escalão correspondente, e eventualmente descontos para eventuais subsistemas de saúde, caso existam. Portanto, não é o valor da reforma. É preciso descontar tudo o que houver para descontar, nomeadamente para o Estado. Exatamente. Com estas informações, agora eu já posso tomar decisões em relação, enfim, a saber se os meus rendimentos, se eu estou a descontar o suficiente, se eu tiver margem de manobra para modificar isso, ou então planear o meu futuro financeiro, porque já sei com o que é que posso contar em princípio. Exatamente. Muito obrigado por ter ouvido esta entrevista a Luís Farrajota, presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, e também a Rosário Fernandes, que simulou connosco um caso prático. Simule também a sua reforma e veja quanto dinheiro precisa para compensar o corte que vai ter face ao seu último salário. O ideal é começar a investir as suas poupanças o mais cedo possível para ter essa diferença quando se reformar. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A Active Bank e a Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.